Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje no canal nós vamos começar uma série baseada no livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. É um livro maravilhoso, se você não tem, eu indico muito ele para você. É um livro que traz muitas dicas práticas de como a gente pode lidar com as nossas crianças. Mas como eu vou compartilhar muitas coisas dele aqui também, então se você não tem um livro, aproveita para acompanhar aqui o canal e aprender muitas coisas. Vai ser uma experiência muito legal e eu sei que vai ser um aprendizado muito grande, tanto para mim quanto para vocês. Ontem eu compartilhei lá no meu Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir também, porque eu vou compartilhar muita coisa desse livro lá. Eu compartilhei que eu terminei de ler o livro Orientação da Criança, é um livro que eu indico muito também, e eu venho compartilhando ele há um bom tempo nos meus stories. Eu fui intercalando ele com outros livros e foi uma leitura muito enriquecedora. É um livro bem denso, né? Você tem que estar com o coração muito aberto para poder realmente escutar o que Deus tem para te dizer, que às vezes são verdades que a gente como mãe não quer escutar, mas que são necessárias. E sempre quando eu li ainda ficava com aquele pezinho, ai, mas eu nunca vou conseguir atingir esse nível de perfeição que o livro está mostrando. E na verdade não é atingir esse nível de perfeição, mas é que você vá lendo e com o passar do tempo você vá vendo que você consegue melhorar algumas coisas, que algumas coisas está ao seu alcance. Então, quando você começa a pensar dessa forma, você não vê aquilo como um fardo, mas sim como um aprendizado que você a cada dia vai lendo e vai tentando se aprimorar de alguma forma. E o primeiro capítulo do livro fala sobre o amor. E é um capítulo lindo, mostrando pra gente que o que a criança mais necessita, o que o seu filho mais necessita nessa vida é o seu amor. E quando a gente consegue fazer as coisas com amor, a gente consegue suprir todas as outras necessidades, porque a gente vê aquilo com outros olhos, com um olhar de compaixão, não com aquele fardo, com aquela obrigação de estar fazendo aquilo, mas porque você ama tanto o seu filho que você quer dar o seu melhor para ele. E ela fala que as 3 principais lições que uma criança pode aprender na vida é sobre o amor, a obediência e a confiança. Quando esses 3 itens estão ligados um com o outro, as crianças começam a experimentar um relacionamento muito profundo, uma sinceridade nisso tudo, com as pessoas que elas mais amam na vida, que somos nós, os pais. São através das experiências que nós temos com eles que eles vão compreender sobre o amor de Deus. Se durante a infância a criança desenvolve isso num relacionamento com os pais, elas irão começar a conhecer como é Deus. Elas irão descobrir, através das nossas atitudes, como é o amor de Deus. Nós, como pais aqui na Terra, somos a maior referência do amor de Deus para os filhos. E isso é muito forte, porque o que a gente está passando para as nossas crianças, o que eles entendem sobre o amor, o que eles estão sentindo sobre esse amor. Isso ela não vai aprender em livros, não vai aprender em escola, ela vai aprender no relacionamento que nós pais temos com eles. A autora também fala que como pais nós precisamos ser pais sintonizados. O que seria um pai sintonizado? É estar à frente da necessidade do seu filho. Um exemplo, você tem lá o seu filhinho de 2 anos, que você sabe que daqui a pouco ele vai começar a chorar porque ele tá com fome, tá perto da hora do almoço, mas não está na hora dele almoçar. E daí você se antecipa a isso, já sabe que vai acontecer, então tenta distrair ele de alguma forma. Filho, vamos brincar aqui um pouquinho antes da hora do almoço? E tenta dar um jeito para que não chegue o caos primeiro para tentar resolver, porque daí quando ele estiver chorando, quando ele estiver já irritado, é muito mais difícil de fazer a manobra da situação, digamos assim. Então é você tentar se antecipar às necessidades do seu filho. É quando seu filhinho de 4 anos está lá no auge do estresse dele, te desafiando. Nesse momento é a hora que você precisa mostrar para ele quem está no controle. E quando a gente fala isso, a gente não tá falando de autoritarismo como muitas pessoas falam por aí. A gente tá falando de mostrar para ele o controle da situação. Filho, eu sei que você tá chateado, eu sei que você tá irritado, mas eu tô aqui. Eu vou te ajudar nessa situação. Eu sou a sua base nesse momento, sabe? Eu sou o seu porto seguro, eu tô aqui para te ajudar. E quando a gente antecipa as necessidades dos nossos filhos, é um verdadeiro teste de maturidade pessoal para os pais. Porque fazer isso é colocar de lado o nosso cansaço, a nossa irritação, para suprir as necessidades dos nossos filhos. Quando você faz isso, você está mostrando o quanto você ama o seu filho, o quanto você coloca ele como prioridade. Mesmo que isso esteja acima do seu cansaço, acima das suas necessidades, isso é a maior prova de amor que a gente pode dar para eles. Um ponto que ela fala também é com relação a filhas, principalmente as meninas. Quando a necessidade de amor das meninas é suprida durante a infância, elas não vão crescer
sentindo um vazio e buscar amor em outras coisas, em outras pessoas, porque essa necessidade dela já está suprida, no coração dela já é preenchido pelos pais. E em vez de ela tentar preencher isso de outras formas com outras pessoas, ela vai simplesmente transbordar o amor que ela tem para as outras pessoas. Ela não vai fazer disso uma necessidade maior na sua vida. Ela não vai precisar gastar energia emocional para preencher esse vazio. Em vez disso, ela vai compreender o amor de Deus e ela terá amor em abundância para dar para os outros. Comunicar amor para os nossos filhos é um processo que a gente precisa fazer a cada momento do nosso dia. E uma das poderosas formas de demonstrar esse amor é uma coisa tão simples: escutando as nossas crianças. E às vezes a gente acaba se perdendo um pouco nisso, porque eles falam tanto o tempo todo, às vezes sem parar, que você fica, nossa, meu Deus, eu preciso de um minuto de paz. Mas infelizmente muitas crianças têm essa falta de experiência de um adulto estar ali pronto para escutar ela, de prestar atenção total no que ela está falando. E às vezes na correria do dia a dia, onde a gente tem ali muita coisa para fazer, como a gente pode fazer isso? Como a gente pode demonstrar essa atenção para o nosso filho? E ela dá 3 exemplos muito bons, que são coisas básicas, mas que normalmente a gente acaba falhando, porque a gente sempre coloca as outras necessidades à frente da necessidade maior, que são eles. E um exemplo, você tá lá lavando os pratos e aí seu filho tá contando um monte de coisa e você tá, tá bom, tá certo. E assim, você tá fingindo que você tá escutando, você tá até escutando, mas você não tá dando atenção devida ao que realmente ele tá te dizendo. Então, quando você para um minutinho, gente, você parar um minuto de parar de lavar os pratos para escutar o que o teu filho tá falando, não vai atrapalhar em nada, sabe? E você, quando você para e você escuta o que ele tá te falando, simplesmente você tá passando uma mensagem para ele que você se importa com ele, que você se importa com o que ele tá falando para você. E eu fiquei refletindo nisso um dia, porque muitas vezes a gente tá fazendo ali as atividades da casa e tá ali super ocupado e tal, e daí a gente pega o celular para ver uma mensagem. E nesse pegar no celular para ver uma mensagem, a gente acaba passando 15, 30 minutos. E daí quando o nosso filho vem falar uma coisa pra gente, que às vezes não vai demorar nem 5 minutos, a gente, mas eu tô ocupado, não tenho tempo de parar agora, sabe? A gente se perde muito nisso. E eu tô falando isso como experiência própria às vezes, né? De eu estar ali fazendo as coisas e eu acho que vai atrapalhar. Então são coisas que a gente acaba fazendo no automático, mas que a gente precisa começar a refletir o que realmente importa. A segunda dica que ela dá é quando o seu filho estiver falando, você para e olha no olho dele e principalmente tenta ficar na altura dele, para que ele sinta que ele está no mesmo nível que você. Quando você para e você olha para ela, você está passando a mensagem de que você se importa com ela, que você tá ali para ela, sabe? E às vezes é uma coisa tão boba pra gente, mas que para eles é algo tão importante. Um exemplo, essa semana eu tava vindo da escola com as crianças e o Daniel me falou que a garrafa dele caiu e quebrou. E eu, depois eu compro outra e tal. E eu tava dirigindo, não prestei muita atenção no que ele tava falando. E daí, quando eu olhei pelo retrovisor, eu vi que ele tava, né, ele não ficou muito legal com o que eu falei, porque a questão não era a garrafa quebrada e comprar outra. A questão era eu se importar com o que ele estava sentindo, de ter ficado chateado pela garrafa, entende? Porque era algo importante para ele. E daí, quando eu cheguei em casa e que eu percebi, filho, desculpa, tá lá no carro, você me falou, eu tava dirigindo, acabei não dando muita atenção, mas eu entendo que você ficou chateado pela garrafa e eu sei que você gostava muito dela, então talvez a gente encontre outra que você goste muito, ou a gente tente consertar a que quebrou, mas se não der para consertar, a gente tenta fazer isso e tal. É demonstrar um mínimo de empatia pelo sentimento dele, sabe? E quando você faz isso, a criança sente o quanto ela é importante para você. Eu ia contar esse exemplo agora no terceiro ponto, que é justamente esse. Comentários apropriados. Você tá lá falando uma coisa e você não tá nem prestando atenção direito no que a criança tá falando. Então, você acaba falando o que deu para falar. E uma das frases muito marcantes, assim, que ela fala no livro é: leva pouco tempo para você parar e ouvir o seu filho. Mas esse ato de você parar
para ouvir o seu filho. É uma mensagem de amor que vai perdurar pela vida toda. Ele sempre vai lembrar: poxa, quando eu precisava, minha mãe parava e me escutava, ela me ouvia, ela entendia o que eu estava sentindo. E eu sei que talvez tenha alguma mãe que esteja escutando aqui: nossa, mas meu filho já é adolescente, ele não é mais uma criança, não dá mais para começar lá de onde era para ter começado. E eu sei que muitos de nós não crescemos em um lar funcional, onde as coisas aconteciam da forma que deveriam acontecer, onde a gente era amado, onde a gente era acolhido, onde a gente era respeitado também. Mas o fato de você não ter nascido em um lar assim não significa que você precisa dar continuidade a isso na sua casa, na sua vida com seus filhos. Você pode quebrar esse ciclo, você pode começar a fazer diferente. Isso não significa que vai ser fácil, isso não significa que, nossa, vai estar tudo bem o tempo todo. Você vai ter as suas dificuldades, mas o fato de você fazer diferente vai fazer toda a diferença na vida da sua família. Talvez você tenha acabado de perceber que embora você tenha as boas intenções, você não tem comunicado amor de forma prática para os seus filhos. E então, o que fazer agora? Amá-los. Simples. Amá-los. A gente só aprende o amor quando a gente experimenta ele. Você sempre pode começar hoje compartilhando o seu amor. E se você não teve isso a sua vida toda, você pode começar a fazer agora, mergulhando no amor de Deus. Leia a sua palavra e encontre versos bíblicos que falem do seu amor, cole ele em post-its pela casa, onde você possa lembrar, onde você possa meditar, onde você possa sempre estar em contato com esse amor. Ore por um derramamento especial para que o amor de Deus possa preencher a sua vida. Se você experimentou experiências profundas na sua infância que foram doloridas, ele pode te ajudar a curar essas experiências, ele pode transformar o seu coração, a sua vida, a sua família, porque só assim você será capaz de comunicar esse amor. E uma das frases mais lindas que ela fala no livro é: hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje você pode começar diferente, hoje você pode fazer diferente. Com Deus nunca é tarde demais para preencher esse amor, e o suprimento que ele tem é inesgotável. No final do capítulo, ela dá muitas dicas práticas de como você pode demonstrar amor para o seu filho. E aí você pode começar a praticar aí na sua casa. Eu também vou deixar essa listinha aqui na descrição do vídeo. Depois você também pode conferir lá, dar um print, escreve, tá? Com certeza vai te ajudar de alguma forma. Então vamos lá. Abrace e beije seu filho com muita generosidade. Tenha consciência das necessidades físicas do seu filho. Ele está com fome, doente, cansado? Reaja rapidamente para cuidar das necessidades dele. Pare o que estiver fazendo e ouça o seu filho. Separe um tempo especial para cada filho, uma vez por semana. Deixe que a criança escolha o que vocês farão juntos durante esse tempo. Lembro que eu fazia muito isso com o Daniel quando a Bianca era bebê. Porque quando ela chegou, ele se sentiu sozinho, né? Tipo, ai, nossa, eu tinha minha mãe ali disponível sempre e agora ela tem outras demandas, eu tenho que dividir ela com uma bebê. E foi tão importante naquela época a gente ter um tempinho para nós dois, para sair juntos, para poder conversar e fazer alguma coisa que ele gosta. Então ele se sentiu muito importante. E não só com, eu citei o caso de quando ele era pequeno, né? Porque ele era bebê e eu senti que ele precisava desse tempo para ele. Mas assim, é algo que você pode fazer sempre. Sempre que dá, a gente faz isso. A gente sai com um ou sai com o outro. Para ele se sentir importante, sentir que, apesar de sempre dividir com o irmão, ele também tem um espaço só dele, tem um tempinho só para ele. Jamais abandone seu filho quando você estiver zangada. Não saia e deixe ele sozinho. Dê ao seu filho sinceros elogios por causa de algo que ele fez, sabe? Às vezes ele fez alguma coisa de errado e ele não precisa ser rejeitado por isso. Filho, o que você fez não foi legal. Eu não gostei. Também não é errado a gente falar que a gente não gostou daquele comportamento. Mas independente daquele comportamento, ele precisa saber que você ama e que você vai continuar amando ele. E isso tem que ficar muito claro. Você não vai amar seu filho só porque ele faz as coisas boas. Você vai amar ele independente das coisas que ele faz. E quando ele errar, você também vai ficar lá para ajudar ele. Você não vai sair e abandonar ele no momento que ele mais precisa de você. Quando a gente erra, a gente se sente bem quando alguém vem nos acolher. Sabe? Quando alguém vem, poxa, você errou. Mas o que a gente pode fazer para tentar consertar isso? O que a gente pode fazer para melhorar? Não é que você vá cobrir o erro da criança, mas você vai mostrar para ela as formas de como consertar aquilo, mas não deixar ele sozinho, fazer isso junto com ele. Isso é uma coisa que a gente rega
para colher lá na frente, principalmente na adolescência. Quando seu filho for adolescente, ele vai saber, poxa, meu pai e minha mãe, eles separam tempo quando eu preciso deles, eles têm esse tempo para mim. E ele ter a certeza disso desde pequenininho é uma coisa que vai fortalecendo com o passar dos anos. Faça uma galeria para expor as artes ou atividades das crianças da escola. Mostre que você tem orgulho do esforço deles. Eu lembro que na época da pandemia, na nossa casa, tinha um corredor enorme e daí eles começaram a pintar muito. Daniel não gostava de pintar, mas Bianca gostava, mas aí como não tinha muita coisa para fazer fora de casa, então ele começou a gostar também de pintar. E daí a gente pegou todos os desenhos deles e a gente fez uma galeria assim dentro de casa. Você andava por dentro da casa, só tinha desenho espalhado na parede. Mas assim, eles acharam o máximo, sabe? Eles tinham aquela sensação de importância. Poxa, isso é tão legal. Os pais se importam com o que eu tô fazendo. São coisas tão simples, gente, que às vezes pra gente parece uma coisa tão boba, mas pra eles, nossa, é um mundo deles. Faça do seu filho um convidado especial numa refeição, em homenagem a alguma conquista que ele teve, seja um jogo que ele ganhou, uma nota que ele tirou. E quando a gente faz isso, a gente demonstra carinho nas pequenas coisas. Leia histórias bíblicas acerca do amor de Deus pelos seus filhos. Mencione frequentemente como Deus demonstra amor pela sua família. Através de bênçãos, de ajudas na dificuldade, através das coisas simples que nós temos em casa. Você sempre mencionar que tudo que você tem, tudo que você conquista é porque Deus está ali te ajudando, te abençoando. E através disso ele demonstra o seu amor na nossa vida. Às vezes o amor é terno, mas também é firme. E ele é firme porque quando fazemos algo errado, precisamos aprender a fazer de um jeito melhor. Então, por mais que você ame o seu filho, você também vai precisar ser firme com ele quando ele faz algo de errado. Como eu falei, não é passar a mão na cabeça do seu filho. Ah, filho, você errou, tá tudo bem. Não, filho, você errou. Então, como a gente pode consertar isso? Qual o melhor jeito de fazer isso? E isso não é brigando, isso não é gritando, mas é conversando. A gente precisa aprender a conversar. Na cultura que a gente foi criado, a gente não aprendeu a conversar. Conversar não era coisa para se fazer com criança. E hoje a gente tem aprendido que eles precisam conversar também, quando você se expressa de maneira calma e tranquila, do que quando você se expressa gritando, falando coisas que deixam eles tão assustados que eles não conseguem compreender o que você está querendo passar. Então, converse com seu filho, explique para ele o melhor jeito de fazer determinadas coisas. E muitas vezes a gente acha, mas é lógico, ele já sabe que não pode fazer isso. Mas às vezes é lógico pra gente, mas não é lógico para eles. Eles não conseguem mensurar toda a situação muitas vezes. Então nós que precisamos conduzir eles pelo caminho, nós que precisamos mostrar o melhor jeito deles fazerem as coisas. E como adultos responsáveis que somos, precisamos ser essa base para nossas crianças. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Tem muita coisa boa nesse livro e eu espero poder compartilhar muito mais aqui. E toda terça-feira nós teremos vídeos novos. Eu não sei se eu vou ficar colocando na terça ou na sexta, porque também tem outros vídeos que eu já gravei. Mas toda semana teremos vídeo sobre esse livro. Compartilhe esse vídeo com alguma mamãe, se inscreve no canal, assina as notificações, porque assim que o vídeo chegar você já vai saber. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.